Olá, eu vou te mostrar como a acupuntura pode ser eficiente no tratamento da insuficiência renal crônica a partir de dados científicos. A acupuntura pode auxiliar no tratamento de pacientes com insuficiência renal crônica ao melhorar a função renal, reduzir a proteinúria, controlar a pressão arterial, reduzir a anemia e aliviar a dor. Com a progressão da insuficiência renal crônica, vai havendo uma diminuição gradual da função renal. E com isso vai havendo um aumento gradual também da creatinina sérica, assim como também uma redução da taxa da filtração glomerular estimada. Foi constatado em estudos que a acupuntura reduz os níveis de creatinina sérica e também aumenta os níveis de taxa de filtração glomerular estimada, melhorando, consequentemente, a própria função renal. Em um estudo realizado em 2017, a creatinina sérica ela foi de 1,41 miligramas por decilitros, num grupo que foi tratado com acupuntura, e de 1,65 miligramas por decilitros no grupo controle, né? Então, apresentando uma diferença estatística bastante significativa. A taxa de filtração glomerular estimada, então, foi no grupo tratado com acupuntura foi de 54,5, enquanto que no grupo controle foi de 43,6 mililitros por minuto, mostrando então que a taxa de filtração glomerular foi bem maior no grupo tratado com a acupuntura. A melhoria na função renal também ocorre devido a uma melhoria na vasomoção, consequentemente levando a uma melhoria na circulação renal. Em um estudo, foi constatado que a acupuntura teve um efeito semelhante ao medicamento losartan na melhoria da função renal, onde foi constatado que ela levou à atenuação da lesão dos podócitos e também inibiu a fibrose tubulointersticial, né? E então permitindo uma melhora na circulação local. Atenuou a lesão dos podócitos e também inibiu a fibrose tubulointersticial, melhorando assim a circulação renal. Foi observado em estudo também que o tratamento com acupuntura, em dois pontos específicos, que são chamados de B23 e B17, eles tiveram um efeito similar ao losartan também na redução da proteinúria, onde não houve diferença estatística entre os grupos tratados, seja com um ponto de acupuntura ou outro, ou o grupo tratado com losartan, após algumas semanas de tratamento. Ambos os tratamentos reduziram consideravelmente a proteinúria. Os tratamentos com acupuntura também reduziram, de forma similar ao medicamento losartan, a creatinina sérica, assim como a ureia sérica. Paterno avaliou a diurese, a proteinúria e a creatinina sérica em pacientes divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi um grupo não tratado. O segundo grupo era um grupo de pacientes tratados com falsos pontos de acupuntura. Esses pontos não eram destinados para o tratamento da doença. E o terceiro grupo foi o grupo tratado com acupuntura nos pontos corretos para tratar a insuficiência renal crônica. E nesse estudo ele observou que a diurese ela foi de 30,7 ml em 24 horas para o grupo sem tratamento algum, de 32,7 para o grupo com tratamento com falsos pontos de acupuntura e de 23,2, então 10 ml a menos em pacientes com o tratamento com acupuntura. A proteinúria, que foi de 139 e 161 nos dois primeiros grupos, o de sem tratamento e o tratamento com falsos pontos, ela foi de 78,4 nos pacientes com tratamento com acupuntura. Então, praticamente a metade do encontrado nos outros grupos. A creatinina sérica também reduziu para mais da metade no grupo com acupuntura, que foi de 0,7, quando comparados com o grupo sem tratamento ou o grupo com os falsos pontos de acupuntura, que foram de 1,5 e 1,4. Então, esse estudo mostra que a acupuntura consegue reduzir bastante essas variáveis. Já vimos alguns exemplos de como a acupuntura consegue auxiliar na redução da proteinúria. Em uma avaliação feita com 106 pacientes humanos com nefrite crônica, observou-se que houve uma redução da proteinúria nos pacientes que foram tratados com acupuntura.
A maior eficácia ocorreu no grupo então tratado com acupuntura, que foi de redução da proteinúria de 8. Em um estudo, foi observado a interação da acupuntura e do tratamento com cloridrato de benazepril em pacientes com nefrite crônica. Então foram selecionados 106 pessoas com nefrite crônica e essas pessoas foram distribuídas nesses dois grupos. Observou-se que a maior eficácia na redução da proteinúria ocorreu no grupo tratado com acupuntura, onde foi de 84,9% o resultado positivo. Comparado ao grupo de tratamento com o cloridrato de benazepril, que foi de apenas 52,8%. A proteinúria, normalmente ela é causada pela destruição da barreira de filtração glomerular. Em um estudo, observou-se que houve uma redução do aumento da proteína urinária, e isso ocorreu em um estudo que avaliou a presença de marcadores que são nefrina e apodocina. Um estudo, um estudo observou a quantidade de podocina e de nefrina, que são dois marcadores dos podócitos que estão envolvidos a um estudo avaliou a quantidade de nefrina e podocina presentes. Um estudo observou a quantidade de nefrina e podocina presentes em pacientes com danos renais. Essas proteínas são marcadoras da função renal, da estrutura renal. Então, elas estão ligadas aos podócitos, que fazem parte da barreira de filtração glomerular. O aumento de nefrina e podocina foi constatado nos grupos tratados com acupuntura e também com o medicamento losartan. E nesses grupos, o aumento da nefrina e podocina foi muito maior do que no grupo que não recebeu tratamento algum. Existe uma outra hipótese para explicar a redução da proteinúria, que é que a hiperatividade simpática renal ela pode estar envolvida com o aumento da proteinúria, porque ela leva ao aumento de fluxo de cálcio, induz o enrugamento dos podócitos e, em seguida, ela acaba resultando na destruição da barreira de filtração glomerular. Em estudos foi observado que a acupuntura ela reduz a atividade simpática e, consequentemente, ela então poderia estar reduzindo a proteinúria. A acupuntura também ela atua na hipertensão renal. A maioria dos pacientes com insuficiência renal crônica acaba desenvolvendo uma hipertensão arterial, o que acaba acelerando a própria deterioração da estrutura renal. E essa hipertensão arterial ela é de difícil tratamento. Diversos são os mecanismos que levam à hipertensão arterial. Nós temos a ativação do sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina e aldosterona, o aumento do estresse oxidativo, a endotelina 1, inflamação, entre outros. O sistema nervoso simpático, ele regula a pressão arterial principalmente através da ligação da epinefrina e da norepinefrina, os receptores beta-adrenérgicos. Um estudo realizado por Yang demonstrou que a pressão arterial média foi reduzida ao haver uma redução na expressão dos receptores beta-adrenérgicos, reduzindo, consequentemente, a ação da epinefrina e da norepinefrina. A hiperativação do sistema renina, angiotensina e aldosterona também é um outro mecanismo patogênico da hipertensão arterial. Um dano no parênquima renal leva a um fluxo sanguíneo insuficiente, o que promove e estimula a excreção da renina pelas células glomerulares. A excreção excessiva de
renina acaba levando a uma conversão excessiva de angiotensina 2, o que promove uma grande vasoconstrição dos vasos sanguíneos renais, aumentando a pressão arterial. E outros dois estudos acabaram observando que a acupuntura reduziu a pressão arterial ao reduzir os níveis de renina, aldosterona e também da endotelina. A acupuntura auxilia na redução da anemia. Ela ocorre devido a uma produção insuficiente de eritropoetina, que é produzida no néfron renal. Como ocorre uma destruição do néfron renal, ela acaba ficando prejudicada. No paciente que apresenta anemia, nós observamos que nem sempre ele responde à administração de ferro por via oral. Estudos apontam que a acupuntura ela melhora a utilização do ferro e melhora também os níveis de eritropoetina em pacientes com insuficiência renal crônica. Estudos mostraram que a acupuntura reduz a necessidade de administração exógena de eritropoetina e também melhora a utilização do ferro administrado por via oral, auxiliando assim na redução da anemia. Muitos pacientes com insuficiência renal crônica apresentam quadros de dor, às vezes de dor bastante intensa. Essas dores são de origem musculoesquelética, podem ocorrer em articulações, mas também pode estar envolvido algum tipo de neuropatia. A acupuntura há muito tempo já é estudada para controle da dor. Normalmente é para esse tipo de tratamento que ela é indicada. Os mecanismos de atuação da acupuntura no tratamento da dor já são há muito tempo conhecidos. Os mecanismos pelos quais a acupuntura atua no controle da dor já são bastante elucidados. A acupuntura atua na liberação de opioides, serotonina, norepinefrina, entre outros mecanismos, tá? Promovendo a redução da dor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se tiver alguma sugestão, eu vou agradecer muito recebê-la. Se você gostou do vídeo, curta ele e não esqueça de compartilhar com quem possa ter interesse.